Bolsonaro deixou muito dinheiro aqui, dinheiro pra gastar com a Janja e pra mim. E eu me dei conta que isso é pra mim. Me vingo da cadeia com o Brasil fudido assim. Sem o bolso aqui eu tenho tudo pra mim. E pago o Moraes pra nele dar um fim. Eu tô livre e solto pra roubar o Brasil. E taxo o imposto como nunca se viu. E vai feder com Lula e o Moraes. O Brasil vai se foder, mas o Trump vem pra parar vocês. E vai feder porque o Lula e o Moraes vão se foder. Porque o Trump vem, vai ferrar vocês. E vai feder com o Lula e o Moraes. O Brasil vai se foder, mas o Trump vem pra parar vocês. E vai feder porque o Lula e o Moraes vão se foder. Porque o Trump vem e vai ferrar vocês. Pois é, eu falei, não, eu cantei a bola. E vai feder porque o Trump vem e vai ferrar vocês, seus bandos de vagabundos, canalhas, traidores da nação brasileira. Lula e Moraes, assim como toda esquerda podre que existe no nosso Brasil. Mas é isso, meus amigos e minhas amigas, o que eu falo, ou melhor, o que eu canto, é batata. Se você quiser conhecer mais dessas minhas premonições sobre a política brasileira, conheça o meu canal de músicas, canal Sandro Sabag, e veja o que mais vai acontecer no nosso Brasil com Lula, Moraes e o Bolsonaro. Aproveita também e se inscreve por lá, é de graça e não custa nada. Bom, mas agora após o meu merchan aqui, vamos falar de coisa séria, mostrar a vocês como tudo começou e por quê, dessa taxação do Trump. Afinal, será que foi por causa da fala esdrúxula da Janja que falou? Presidente, Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Pois é, só para lembrar, as tarifas americanas estavam em 10% até essa fala dela. Mas é preciso lembrar também que tudo começou quando o assessor do Trump é detido por Moraes em Brasília em 2021, que logo em seguida Moraes bloqueou a rede social do Rumble no Brasil, como um verdadeiro ditador que é. Mas esse entrave com o Trump e os Estados Unidos já estava ruim, mesmo antes do Trump chegar à presidência, quando Lula disse uma das suas pérolas, associando Donald Trump ao nazismo. E a resposta é clara: se Lula errou ao associá-lo ao nazismo, não só errou, como deu um próprio tiro no pé, não é mesmo? Mas isso é o que toda esquerda sempre faz, como acuse-os do que somos e prevalecemos na narrativa. E para piorar ainda, o chamou de desumano, não é mesmo? Quer dizer, é uma besta quadrada, acusando mais uma vez um presidente que cuida do seu povo e da sua nação, enquanto que ele, Lula, é um verdadeiro desumano que age contra o povo brasileiro. Por falar em desumano, quem pode ser mais desumano do que um presidente que deixa navios de guerra do Irã atracarem no seu país para sabe-se lá fazer o quê, Mesmo após a pressão americana, não é mesmo? Como se isso não fosse trazer consequências alguma. Mas depois disso, ainda teve uma das maiores vergonhas internacionais para o Brasil, que foi o Alckmin aparecer ao lado dos ditadores na foto, junto com o líder do Hamas, que simplesmente esquartejou milhares de crianças judias. Mas depois desse ataque cruel sofrido pelo Hamas, Lula ainda comparou a resposta de Israel em Gaza à ação de Hitler contra os judeus. Quer dizer, mais insano que isso eu não sei o que é, porque além de criticar Israel por defender o seu povo, ele dá uma fala dessa que desrespeita completamente os mortos pelo Holocausto. E olha que são mais de 6 milhões de mortos. Só lembrando que Israel sempre foi o principal aliado dos Estados Unidos contra o Irã. Então a conta chegou e não foi do nada. Mas a cereja do bolo, com certeza, foi a fala do Lula, que mais uma vez foi de fuder. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar.
Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Pois é, depois de mais uma fala esdrúxula do seu presidente, veio Trump com a resposta. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. Ok, vocês viram aí, né? Se perdermos o dólar como padrão mundial, é como se nós estivéssemos perdendo uma guerra. E para se defender numa guerra, nada melhor do que ameaçar o inimigo com uma bomba ou jogá-la diretamente na cabeça desse inimigo sem precisar matar ninguém, né? Mais ou menos como o Trump fez com o Xi Jinping, né? Ao dizer que meu botão vermelho é muito maior e poderoso. E depois com o Irã, ao atacar as instalações nucleares do Irã, né? Mandando uma só bomba nas instalações nucleares. E agora ele joga a bomba na cabeça do Lula, taxando o Brasil em 50%. E essa bomba caiu na cabeça do Lula, sim. Agora só precisamos ver quanto tempo que o Lula vai aguentar. Mas tudo isso tem solução. Podemos dizer que até para a morte, quando morto, tu entra numa experiência de quase morte e volta à vida, né? Mas aqui para o Brasil é mais simples. Como a própria matéria diz que Trump taxou o Brasil em retaliação ao julgamento do Bolsonaro e a censura às Big Techs. Então, se nós simplesmente lermos a carta, nós vamos ver que Trump diz o seguinte: conheci e lidei muito bem com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder atualmente respeitado em todo o mundo, durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Então está bem claro aí na carta que a culpa não é do Bolsonaro, mas de quem o persegue. E segundo, que é fácil resolver primeiramente acabando com essa palhaçada de caçar Bolsonaro querendo prendê-lo. E essa tremenda injustiça feita com os brasileiros de bem que foram presos no 8 de janeiro, dando anistia a todos os presos políticos. Porque quando é para a esquerda, a anistia serve. Agora para o pessoal da direita, não. Mas o difícil é essa esquerda podre aceitar isso. E agora que voltaram ao poder, até parece que vão largar o osso assim tão fácil. E o que sobra, como sempre, é a conta na mesa do povo trabalhador que vai pagar mais caro, principalmente porque o seu Lula não vai dar o braço a torcer e vai retaliar com a lei de reciprocidade, né? Como ele tem dito. Então tudo vai ficar mais caro. E aí que eu quero ver quem você acha que tem realmente culpa no cartório. Mas assim como foi usado na Venezuela, é preciso ver se não é isso que o Lula sempre buscou ao provocar o governo americano, usando uma desculpa como sanção americana para justificar o fracasso do seu governo, que tem deixado o povo brasileiro cada vez mais pobre e infeliz. Mas quem sabe assim você, que é isentão com relação à política, que inclusive nem vai votar, acorda de uma vez desse sono profundo e vê que há uma tremenda diferença em quem é da esquerda e quem é da direita. Quer você queira ou não, é uma escolha que você tem que fazer, porque no final é você quem paga o pato. Ou melhor, a conta. Eu sou o Sandro Sabag, o seu buscador da verdade em luta pela nossa liberdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilha geral para que o nosso povo tenha mais discernimento ao fazer uma escolha tão importante com relação à política. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal e a gente se vê no próximo vídeo.